Mas ele não para aí não. Olha o que ele fala no parágrafo seguinte. Este livro, o livro dos Espíritos, é a compilação. O que é compilação? Vamos lá, quero ouvir. Compilação, resumo, reunião. O que mais? Enfechamento. É a compilação dos seus ensinamentos. Foi escrito por ordem e sob o ditado dos espíritos superiores. Este livro foi escrito por ordem e sob o ditado dos espíritos superiores, para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, livre dos preconceitos do espírito de sistema. Nada contém que não seja a expressão do pensamento deles e que não tenha sido submetido ao controle deles. Eles pensaram, eles escreveram, eles controlaram e eles fizeram a revisão. Somente a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, são obras daquele que recebeu a missão de o publicar, que era ele, Kardec. A ele estava atribuído apenas organizar a ordem metódica das matérias e fazer as notas explicativas e a forma de algumas partes da redação. Ou seja, Kardec confessa com todas as letras que qualquer das coisas nobres que aqui foram faladas não foram inventadas por ele. São fruto da determinação e do esclarecimento dos espíritos superiores, que ele continua a dizer aqui. Entre os espíritos que concorreram para a realização desta obra, vários viveram em diversas épocas sobre a terra, onde pregaram e praticaram a virtude e a sabedoria. Outros não pertencem, pelo seu nome, a nenhum personagem do qual a história tenha guardado a lembrança, mas sua elevação é atestada pela pureza de sua doutrina e sua união com aqueles que trazem um nome venerado. E depois desta frase, ele vai apresentar o que os espíritos superiores disseram a ele, entre aspas. E ele termina o Prolegômenos com a assinatura, vamos dizer assim, ou a indicação de alguns dos espíritos, que nós já comentamos aqui na semana passada, quando falamos do espírito de verdade. Ou seja, quando você pega um livro como este, se você diz que acredita no conhecimento espiritual, na intervenção dos espíritos na vida dos homens, não é que você tem que aceitar cegamente, sem raciocinar, mas você tem que partir do pressuposto que isso aqui não foi uma obra humana. Isso daqui foi uma obra vinda do alto, conforme Jesus havia prometido, nos diversos evangelhos que falam do assunto, para a finalidade de esclarecer, de consolar e de reajustar o pensamento torpe, que se tornou torpe ao longo dos séculos, por se afastar da essência que Jesus tinha deixado.